Da professora Fernanda Silveira Corrêa, da Universidade de São Judas, o desenvolvimento do eu a partir do mundo que o satisfaz e potencializa do mundo hostil que o ataca. Boa tarde. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite do professor Montani, que infelizmente não está aqui hoje, pela Carol, que agilizou, de certa forma, para que eu viesse para cá de uma forma mais confortável, o departamento. Para mim é uma honra estar aqui, voltar aqui ao UFSCar, que eu dei aula durante 2 anos e tenho muito carinho aqui pelo departamento. E também queria parabenizar pela escolha do tema, metapsicologia. Acho que mostra um interesse pela leitura de Freud, que para mim agrada muito. Acho que dá, não sei também se é meu desejo, mas um norte, não sei se para o GT da POP, que trabalha com a metapsicologia, professor mais próximo ao Mondani, na orientação. Eu gostei muito, é o meu tema de estudo, eu pude aqui fazer isso de alguma forma, resgatar meu mestrado, meu doutorado. De forma que eu não vou falar nada muito novo, mas que eu já não falei em outros congressos, mas me possibilitou de alguma forma organizar mais o meu pensamento em relação à metapsicologia. E acho que o tempo é mais longo, que eu posso apresentar as minhas ideias aí de forma mais completa. Bom, eu vou trabalhar 2 textos da metapsicologia freudiana que me parecem fundamentais para a gente compreender os fundamentos dessa metapsicologia. 2 textos que não foram publicados por Freud, que foram enviados em cartas para seus amigos, o primeiro para Fries, o segundo para Terence, e que eles apresentam esses fundamentos de uma forma mais explícita e completa do que os textos que foram publicados. Se o projeto ele é mais reconhecido, como um texto, esses textos são um projeto de uma psicologia e visão geral das neuroses de transferência. Se o projeto ele é reconhecido como um texto com valor metapsicológico, esse último texto, visão geral das neuroses de transferência, é mais criticado, apesar de Freud, numa carta que ele encontrava, falar que seria o 12º ensaio metapsicológico, ele é coberto de críticas. Eu vou tentar justificar porque eu uso esses 2 textos. Então, os 2 textos são manuscritos, e são bastante esquemáticos, o que dificultaria a leitura deles e poderia colocar em dúvida seu valor. No entanto, acredito que contamos com boas transcrições, isso é inegável, e que seus esquemas podem ser compreendidos quando comparados aos textos publicados. Outra crítica, que geralmente é feita a esses textos, são suas fundamentações positivistas, sua fundamentação nas ciências naturais. O projeto baseia-se no funcionamento cerebral, identificando o aparelho psíquico com um sistema de neurônios, e visão geral das neuroses de transferência baseia-se numa visão darwiniana evolucionista, na qual as funções psíquicas foram constituídas a partir das dificuldades na adaptação da espécie humana ao meio. Assim, no primeiro texto, o projeto revelaria um mecanicismo de Freud e visão geral das neuroses de transferência
sua concepção evolucionista e biologicista. Bom, se a utilização de Freud, né, desses modelos, né, a utilização desses modelos, por um lado, mostra a diferença de Freud quanto à necessidade de afastar a psicanálise dos modelos das ciências naturais, né, e como ele afirma em Pulsões e seus Destinos, a necessidade de, no início de uma atividade científica, aplicar o material escrito, ideias abstratas trazidas de qualquer outra parte, nesse caso, então, ele traz da neurologia, da antropologia, da geologia, né? Então, se por um lado mostra esse uso que Freud faz de outros modelos, por outro lado, esses modelos podem rapidamente ser abandonados sem nenhum prejuízo quando os fenômenos são descritos, né? Ele utiliza isso. Quando esses fenômenos aí, são compreendidos. Em ambos os textos, não há a menor dúvida da autonomia do psíquico. Né? Então, uma vez compreendido que se trata do psíquico, né, que Freud está ali apresentando, pode deixar de lado o sistema de neurônios, pode-se deixar de lado a história da era glacial que é apresentada no Visão Geral das Neuroses de Transferência. A riqueza desses textos, né, no entanto, diferente dos textos publicados, me parece estar na apresentação completa do que Freud compreende como psíquico. Né? Por isso eles são fundamentais. Talvez o fato desses textos não terem sido publicados dão a eles um caráter de maior liberdade de pensamento, de suposições de relações que parecem estar subentendidas nos outros textos, mas que não são explicitadas de forma tão completa em nenhum outro lugar. Isso não quer dizer que essas relações não são explicitadas em outros textos publicados por Freud. O são sim, e toda a análise destes textos, principalmente de visão geral das neuroses de transferência, que eu fiz no doutorado, né, consiste em coletar essas explicitações dispersas pela obra de Freud, a fim de compreender o texto que é super esquemático. Mas o fato de ambos os textos, o projeto e visão geral, de ambos os textos haver uma apresentação completa do psíquico, no caso do projeto, seu funcionamento, e no caso de visão geral, das disposições, né, que caracterizam as condições pressupostas para o funcionamento psíquico, leva-nos a considerar, né, então, esses textos indispensáveis para a compreensão da metafísica freudiana. Há um ponto comum nos dois textos e que me parece balizar bastante da teoria freudiana. Em ambos coexistem duas teorias. No projeto, uma que remete às vivências de satisfação e outras vivências de dor. Em visão geral, das neuroses de transferência, uma que remete às disposições para as neuroses, relacionada com a constituição da sexualidade e com a constituição daquilo que Freud chamará de psicologia do indivíduo, chama, né, assim, psicologia das massas, e outra teoria que remete às disposições para as psicoses, relacionada com a sociabilidade e com aquilo que Freud chamará de psicologia das massas. Tentarei mostrar que há uma correspondência entre ambas as divisões e que elas têm uma grande importância para a compreensão da metapsicologia freudiana. No projeto, Freud supõe um aparelho psíquico cuja arquitetura e funcionamento básico, quando estimulada por estímulos do mundo externo, são explicados pela teoria da vivência de dor, uma teoria com pressupostos biológicos. A arquitetura do aparelho e seu funcionamento capacitam o organismo a executar de forma eficiente uma ação com finalidade biológica. Esse seria o papel do aparelho psíquico. Capacitar o organismo a uma ação, né, eficiente, com finalidade biológica. No caso, quem vai trabalhar, a defesa primária. Uma vivência de dor que corresponde à incidência de grandes quantidades no interior do aparelho psíquico
determina um caminho de eliminação das quantidades que coincide com o desaparecimento do objeto que causou a dor, o objeto hostil do campo perceptivo. Isso significa que altas quantidades estimulam uma ação de fuga do objeto. Nos termos utilizados no projeto, isso significa que o investimento de uma imagem de movimento coincidiu com o desinvestimento da imagem do objeto hostil. Trata-se de um caminho de eliminação que ficará registrado na memória devido à sua eficiência. Na próxima vez que o organismo perceber o objeto hostil, for novamente investida a imagem deste objeto, o organismo fugirá. Quer dizer, será investida a imagem de movimento da fuga. O estímulo que conduzir à fuga, no entanto, não será a dor, pois trata-se de uma antecipação da dor. Mas será o afeto, quantidades produzidas pelo próprio psiquismo, pelos neurônios-chave, detectores, que se associam à imagem do objeto hostil que anteriormente causara a dor. Assim, o afeto serve para antecipar o perigo e a dor. Como expressão da mesma tendência, né, de fuga do objeto hostil, do objeto que causa a dor, Freud apresenta também um mecanismo da repressão, que evita investir a imagem não só perceptiva, mas também recordativa do objeto hostil. Evita pensar no mesmo. Temos, então, a princípio, um aparelho psíquico capaz de provocar movimentos eficientes de defesa, investindo em imagens de movimento, capaz de associar os objetos causadores de dor com afeto de desprazer, que provoca um movimento de fuga, associação da imagem do objeto hostil com os neurônios-chave, com a imagem de movimento de fuga, e que evita perceber e pensar em objetos causadores de dor para não ter prazer. Para não ter desprazer, desculpa. Fuga do investimento da imagem do objeto hostil. Bom, então essa é a teoria da vivência de dor, que de alguma forma, né, justifica a razão de ser do aparelho psíquico que proporciona ações eficientes. Do ponto de vista adaptativo. Sobreposta a este aparelho psíquico, cujo fundamento é guardar uma memória de caminhos eficientes de eliminação do estímulo, será desenvolvida a teoria da vivência de satisfação. Se em relação à eliminação do estímulo externo, o aparelho psíquico encontra imagens de movimento capazes de eliminá-lo, né, para ter a sua representação, imagens de fuga, no que diz respeito aos estímulos internos, pelo menos em relação à fome, o mesmo não ocorre. Podemos supor que em relação à respiração, por exemplo, né, essas imagens de movimento são encontradas. Você sente necessidade de respirar, né, o organismo sabe qual movimento elimina esse estímulo. Mas em relação à fome, não. A existência de uma imagem de movimento que elimine eficientemente o estímulo da fome faz com que se constitua uma memória, um caminho facilitado que, no lugar da imagem de movimento, aparece uma imagem de um objeto, do objeto que auxilia o aparelho a eliminar o estímulo da fome. A simultaneidade do aparecimento da imagem do objeto e a notícia da eliminação do estímulo faz com que a imagem do objeto tome o lugar da imagem de movimento inexistente. Constitui-se, então, uma memória que, em vez de conduzir a uma ação eficiente, conduz à recordação, conduz à alucinação. Então, aqui é estabelecida, a gente pode falar, a autonomia, né, do psíquico. Se a teoria da vivência de dor mostrou que o fundamento da arquitetura e do funcionamento do aparelho é sua função adaptativa, a teoria da vivência de satisfação mostra a falha original dessa função e o desenvolvimento posterior baseado nessa falha. Trata-se, então, da constituição de um organismo que, em vez de agir, representa, recorda, alucina, fantasia e pensa. Um organismo determinado por suas representações, por seu aparelho psíquico e não pela necessidade de satisfação. Se Freud supôs um aparelho psíquico que auxilia a adaptação, que encontra caminhos eficientes de fuga e que antecipa perigos, né?
supôs isso foi para mostrar que ele não funciona, ou que seu funcionamento é um desvio para o qual parecia ter sido constituído. Bom, o título da minha publicação é o desenvolvimento do eu a partir do mundo que satisfaz e o potencializa, e do mundo hostil que o ataca. Né? Então, eu estou falando aqui dessa primeira parte, o desenvolvimento do eu a partir do mundo que satisfaz e potencializa. O eu, né, ele vai ser constituído no projeto a partir, então, dessa teoria da vivência de satisfação. O eu será uma organização, um aparelho psíquico, que se origina neste caminho de memória constituído na vivência de satisfação, na qual a imagem do objeto que auxilia a satisfação, o objeto de desejo, né, eu vou chamar sempre de desejo, é esse objeto que auxilia a satisfação, toma lugar da ação, resultando na alucinação em vez de uma ação. Dentro da teoria da vivência de satisfação, nessa teoria, né, está descrito no projeto detalhadamente o desenvolvimento do eu, que aqui eu apontarei rapidamente. Eu trabalhei, né, no meu mestrado com o projeto e ali eu discrimino 18 movimentos que são feitos aí nessa constituição do eu vou falar rapidamente aqui. O eu, originalmente, é uma organização constituída de estímulos endógenos propiciados pela fome, investimentos, né, nos termos do projeto, investimentos de neurônios de tecido núcleo, a imagem do objeto de desejo, né, o investimento dessa imagem aí que auxiliou a satisfação, da imagem motora do sugar e da informação de que ocorreu uma eliminação eficiente, sinal de prazer provindo da consciência. Isso é, então, a memória da vivência de satisfação, que é o núcleo do eu. Devemos notar que existe nessa organização uma imagem motora, a do sugar, mas esta não é a ação específica que possibilita a satisfação. É uma ação desencadeada apenas no final do processo e que, diferente da imagem de movimento de fuga, não é eficiente para fazer cessar as quantidades. Este caminho de memória, que coincide com o eu, quando percorrido novamente, conduz à alucinação, né, a vivência de satisfação, e ao movimento do sugar, que aqui não tem nenhuma função. O movimento seguinte no desenvolvimento do eu será a constituição de duas barreiras, ou de fazer barreiras resistências de barreiras de contato, que se mantêm mesmo quando essas são suprimidas na constituição dos caminhos de facilitação. Né? Então, o eu ele vai constituir aí duas barreiras que coincidem com o não investimento e com a inibição do investimento de parte dessa organização. Ocorre o desinvestimento da imagem de movimento do sugar, o movimento, portanto, não é realizado, e a inibição do investimento da imagem desiderativa a ponto de que este investimento não resulte na alucinação. O investimento não deve ser então, tão intenso a ponto de provocar sinais de qualidade a partir da consciência. A organização dessa forma, dessas barreiras, então se prepara, fica de prontidão para só investir inteiramente a imagem desiderativa quando chegar um sinal de realidade dessa imagem. O sinal que sempre acompanha a percepção. Então deixa de alucinar e fica de prontidão aí para só ocupar aquela imagem e a imagem sugar quando chegar esse sinal que vem dos neurônios ômegas, né? A gente não precisa entrar nisso, mas um sinal que veio da percepção. O que possibilita essas barreiras podem ser investimentos laterais, talvez determinados por outras imagens de movimento, que atraem o investimento. Mas Freud não explica claramente aqui este ponto. Né? Depois a gente volta um pouco nisso. E o próximo movimento do desenvolvimento do eu, a sua decomposição em coisa e predicado. Quer dizer, a separação da coisa, que equivale ao pseudonúcleo, ao investimento do que corresponde à fome, e o predicado, que equivale ao investimento da imagem do objeto deliberativo.
Né? Então, se tinha aquele complexo fome, ocupação do objeto, isso é separado. Separados, torna-se possível a composição de um outro complexo constituído pela coisa, que corresponde à fome, né, e as imagens perspectivas. O eu torna-se capaz de voltar sua atenção, seus investimentos, para percepções que surgem quando ele está com fome. O investimento da imagem perspectiva, simultâneo ao investimento da imagem desiderativa, né, da imagem de desejo, faz com que o primeiro percebido desloque para o segundo, que o investimento vá da percepção até a imagem desiderativa. O investimento da imagem desiderativa, apesar de inibido, permanece servindo de atração, de meta para o investimento perceptivo. Os caminhos associativos entre a imagem percebida e a imagem do objeto desejado consistem no pensar. Constituído o pensar, o organismo recupera a sua capacidade de agir de forma eficaz. Né? Se estava baseado na ausência da ação, agora é recuperada a ação. Mas é uma ação que agora ela não satisfaz as necessidades, não elimina necessariamente os estímulos. Não é um caminho eficiente de eliminação, mas transforma o percebido no desejado. Né? Então é uma ação aí, que é um modelo, né, de que agora o homem transforma, a criança, que está falando da criança, transforma a realidade, de acordo com os seus desejos, seu objeto desiderativo. Se no caminho do pensar foram encontradas e investidas imagens de movimento, então essas serão reinvestidas, provocando o movimento. Assim, né, o exemplo que Freud dá, um seio lateral, que é o percebido, pode se tornar, por meio de um movimento do pescoço, uma imagem de movimento encontrada entre eles, o seio frontal, que é o que ele deseja. Então, ele transforma a realidade sem o seio frontal numa realidade com o seio frontal e uma mínima. Uma imagem de movimento que acidentalmente estava entre a imagem perceptiva e a desiderativa é investida e possibilita a transformação da imagem percebida na desejada. O eu recupera, assim, a capacidade do organismo de agir, não para satisfazer as necessidades, mas para transformar a realidade. No movimento seguinte, o eu torna-se capaz de investir as imagens percebidas, mesmo sem o estímulo da fome, conduzindo às imagens desiderativas. Torna-se capaz de pensar sem o estado de expectativa, capaz de premeditar e projetar para a ação. Isso ele faz por pré-investir as imagens perceptivas. No próximo movimento, o processo de pensar torna-se independente da meta da imagem desiderativa. Né? E aqui a gente tem uma mudança de qualidade, podendo ampliar seu alcance. Algumas percepções, elas que não encontram um caminho até a imagem desiderativa, né? Elas que se perdem no aparelho, poderão encontrar uma meta alternativa, uma imagem de movimento. Essas percepções devem conter em si imagens de movimentos similares aos próprios movimentos do eu. Assim, do organismo, né? Assim, uma outra pessoa que se movimenta como o próprio organismo, como eu mesmo, né? Que, na verdade, está falando dessa organização, pode ser compreendida. Por exemplo, o investimento da imagem de movimento da mão do outro se conduz para a imagem de movimento da minha própria mão, compondo um novo complexo que passa a fazer parte do eu. Assim, as imagens de movimento que são pré-investidas devido à sua capacidade de transformar o percebido no desejado passam a ter uma outra função, ser meta de uma percepção que não se perderá e que poderá futuramente ser utilizada em novos pensamentos e aumentar a prontidão para a ação. A associação do movimento do outro com o próprio pode, além de produzir a compreensão do outro, levar à imitação do outro.
quer dizer a criação de novos movimentos próprios, próximos aos já conhecidos, a partir do movimento do outro, a imitação. Também tudo que envolve movimentos ou efeitos de movimentos, por exemplo, sons, né, ou emissão de sons, pode ser imitado por movimentos próprios e assim pode ser compreendido, passa a fazer parte do eu. Da compreensão se passa, da compreensão, portanto, né, que é identificar um movimento externo com o meu, se passa ao julgamento, no qual o complexo do outro é dividido em seus atributos, né, seus predicados, que são os seus movimentos, que podem ser compreendidos pelo eu, e a coisa, aquelas imagens que não são compreendidas pelo eu, mas que se ligam ao predicado, né, ao movimento, e podem ser por ele representadas, fixadas por meio do movimento. Este processo, e aí a coisa, né, me parece, ela é imagens, né, imagens aí, visuais, auditivas, que se ligam a um determinado movimento. Esse processo se amplia ainda mais quando o investimento das imagens de movimento produz um movimento sutil e fraco, que elimina o mínimo possível de quantidade. As imagens de movimento não só eliminam as quantidades, mas também as fornecem, pois produzem sensações sensoriais de pele e músculos que provocam sinais de qualidade. Vem da percepção. Quanto menos eliminarem as quantidades nas ações, mais contribuem para os processos do eu, que precisam de uma quê diminuta, né, bem pequena, mas constante, para que não seja interrompido o processo do pensar. As imagens de movimento linguística, de articulação do som, ampliam muitos processos do eu, realizam movimentos sutis e podem se associar a inúmeras percepções e relações entre percepções. As imagens linguísticas podem ser atribuídas a objetos que não se movimentam e a relações entre objetos aos produtos do pensamento. Então, você atribui uma imagem de movimento a todas as coisas, né, percebidas, e os produtos também do pensamento das relações. O pensamento teórico e consciente, que consegue compreender todo tipo de percepção, realiza-se por meio dessas imagens linguísticas. Por último, desenvolve-se o pensamento crítico, capaz de refazer o processo de pensamento e corrigi-lo, possibilitado também pelas imagens linguísticas, e que amplia a prontidão para a ação. O eu também vai ter um papel também em relação à vivência de dor, que caberá a ele inibir a produção de afeto a fim de tornar a defesa mais eficiente e poder investir a recordação do objeto hostil no pensamento. Ele tem esse papel em relação à vivência de dor, mas toda a sua fundamentação, todo o seu desenvolvimento se faz a partir da vivência de satisfação. Este, então, né, o desenvolvimento do eu, que parte do caminho facilitado pela vivência de satisfação, que culmina na alucinação e desenvolve-se nos processos secundários, na linguagem, no pensamento teórico e abstrato, e na ação específica que se torna, com a ampliação dos processos secundários, mais eficiente, para transformar o percebido no desejado. Trata-se do desenvolvimento do eu a partir das vivências que o satisfazem. O eu desenvolve-se, então, nos processos primários da alucinação aos processos secundários, que representam o mundo de forma mais ampla e possibilitam uma ação mais potencializada, pois ela é premeditada, né, pelo pensamento teórico e crítico. Bom, o que acontece com essas duas? Então, essas, né, grosso modo, são as teorias da vivência de dor e a vivência de satisfação. O que acontece com essas teorias? A teoria da vivência de dor justifica ainda um pouco sobre a teoria da vivência de dor no projeto, né? Ela justifica a repressão, que
como vimos, evita investir a imagem do objeto hostil, mas ela também justifica a regressão patológica, que é a regressão que não sofre o processo de desgaste pelo eu, porque ela ocorre no eu e este não tem como inibi-la. Né? Então, tem um papel importante, que é também justificar a regressão patológica. Como vimos, né, ontem, na exposição muito rígida, como a teoria, né, da sedução, de certa forma, é o que explica o patológico, a vivência do trauma. Abandonada a teoria da sedução e do trauma para explicar os processos patológicos, também é abandonado, de certa forma, né, eu vejo a vivência de tudo. A depressão passa a incidir sobre o desejo, e com o conceito de sexualidade infantil, Freud aprofunda a teoria da vivência de satisfação. Cabe apontar que, com o conceito de pulsão sexual, Freud encontra uma fundamentação para o desejo alucinatório, ao mesmo tempo que para a importância das imagens de movimento, que no projeto possibilitaram o surgimento de metas alternativas à meta desiderativa, a expansão dos processos do eu. As manifestações sexuais, o sugar, defecar, dominar, masturbar-se, trazem em si prazer, né, a alucinação, mas também se deslocam e provocam excitações, novas estimulações. Caracterizam não só pela eliminação do estímulo, mas também por sua produção. Características que serão preservadas nos gestos e, por fim, na fala. Bom, então, né, que eu coloquei, eu acho que a teoria da vivência de dor, ela é abandonada, né, a princípio. A teoria da vivência de satisfação é desenvolvida na teoria da sexualidade. Em visão ainda, né, com um acabamento muito mediológico, porque dá conta dessas imagens motoras. Em visão geral das neuroses de transferência, esse desenvolvimento exposto na teoria da vivência de satisfação está presente na história da constituição das disposições para as neuroses de transferência. Nesse texto, depois de analisar os mecanismos das neuroses de transferência, segundo as ideias que são expostas, né, na repressão do inconsciente, que Freud repete na visão geral das neuroses de transferência, o Freud vai narrar a história da constituição das disposições para as neuroses na era glacial. Numa primeira fase, os humanos, devido aos perigos que passaram a correr para alcançar o objeto sexual, preferiram não satisfazer suas pulsões sexuais, mantendo sua libido no eu. A disposição precedida de angústia é a capacidade de transformar a libido em angústia, mantendo-a sem a pressão que a libido, mantendo-a no eu, sem a pressão que a libido exerce em direção à busca do objeto. Trata-se de uma angústia que, diferente da angústia real, do medo não tem sua origem no perigo, mas na libido insatisfeita. Como na teoria da vivência de satisfação do projeto, né, falta aqui, na origem da pulsão sexual propriamente humana, as imagens de movimento que eliminam de forma eficiente a excitação. Aqui, em visão geral, por opção do eu. Né? O eu opta por não buscar os objetos, a libido permanece no próprio eu, só que para ela transforma, né? Este mecanismo de transformar em angústia possibilita que a libido não vise o objeto, pare de pressionar o objeto e fique no próprio eu. Então, este modelo, né, de não ter a imagem eficiente, a ação eficiente de eliminação, está no projeto e está aqui. Na segunda fase, constitui-se a sexualidade perversa, na segunda fase da história filogenética. As pulsões parciais e polimorfas que se satisfazem na recordação da vivência de satisfação. Constitui-se aqui o caminho facilitado pela vivência de satisfação, que culmina na alucinação,
na recordação em vez da ação. Então, a segunda parte filogenética seria justamente aquela constituição original do eu, né, que se constitui no caminho facilitado pela vivência de satisfação e que acaba na alucinação. Essa disposição, né, de quando o sujeito começa a alucinar, recordar em vez de agir. Essa disposição corresponde à histeria de conversão. Por último, é desenvolvida a linguagem e o pensamento, aumentando, na história filogenética, né, aumentando o poder dos humanos sobre a realidade. Trata-se da disposição para a neurose obsessiva e corresponde ao surgimento da psicologia do pai primitivo, livre, forte, potente, cruel. Que corresponderia ao surgimento dos processos secundários e, como a gente viu, ele potencializa o eu, né? Ele constitui aí uma ação que transforma a realidade, na falta daquela ação, né, biológica, se constitui uma ação que transforma a realidade cada vez mais potente. A primeira parte, né, narra a constituição das pulsões, portanto, a primeira parte do mito, né, da história filogenética, narra a constituição das pulsões, originalmente autoeróticas, né, e posteriormente sublimadas. Então, o que ocorre é a sublimação, né, tanto no processo secundário como na constituição do pai primitivo, através da linguagem e do pensamento. Exatamente como na teoria da vivência de satisfação. O mundo, a gente não pode dizer que o mundo glacial, né, seja um mundo que satisfaz, mas ele não deixa de ser um mundo onde as funções vão se moldando a fim de alcançar a satisfação. E por isso vão se potencializando, né? Esses dois momentos, primeiro a constituição da fantasia, né, dessa satisfação por meio da recordação, e nesse segundo momento de uma ação muito mais potente. A primeira fase mostra a lógica da alucinação e da sexualidade perversa. É porque a pulsão sexual biológica perdeu a sua função, ela deixou de realizar a ação que a elimina, que a sexualidade humana pode se manifestar em angústia e se satisfazer na fantasia. A terceira fase aponta a transformação sofrida pela pulsão nos processos secundários. Com a linguagem e o pensamento, ela se potencializa e manifesta-se em poder sobre o mundo. E aí é mais claro esse poder. É o pai primitivo, poderoso, né, que constitui as ordens. Bom, então essa seria a teoria da vivência de satisfação nessa história filogenética de visão geral. A segunda parte da história filogenética, no entanto, versará sobre um novo aspecto que a gente pode vincular à vivência de dor. As psicoses, chamadas nesse texto de neuroses narcisistas, né, vou chamar de psicose, correspondem às disposições constituídas na obra primitiva. Trata-se da psicologia dos filhos que tiveram de lidar com a brutalidade do pai primitivo. Tratam-se de temas já abordados por Freud em Totem Tabu e Introdução ao Narcisismo. Em Totem Tabu, né, Freud tratou das relações com o pai primitivo, selvagem e cruel. E podemos considerar que em Totem Tabu já tem aí um retorno às reflexões, né, de Freud sobre as relações com o objeto hostil. É de se notar que sim, Totem Tabu, Freud, aborda as características violentas do pai primitivo, e em visão geral, antes da violência, o pai é livre e poderoso, né, altamente sexualizado e inteligente. A crueldade para com os filhos, seus dependentes, né, que fazem parte da horda, deve ser o seu direito de lhes prover proteção devido à sua inteligência e seu poder. O objeto hostil, aí, na visão geral, já é humano, né? Quase humano, né? Ou não, sei lá, inteiramente, né? Os filhos, na história,
eles se submetem ao ataque, permanecendo na horta, protegidos pelo pai, né, na história epigenética, ou defendem-se coletivamente a este ataque. Reações distintas da teoria da vivência de dor no projeto. Lá você tinha a dor, você fugia, né, desocupava o objeto. Aqui Freud vai introduzir, então, novas relações com esse objeto hostil. Uma é se submeter a esse ataque, né, e outra é fugir, mas fugir em grupo, os irmãos que fogem. Já vamos ver isso em Introdução ao Narcisismo. Freud introduz as diferenças entre neuroses de transferências e parafrenias, né, esquizofrenia, recuperando o conceito de dor e introduzindo a hipocondria. A dor, diferente da dor do projeto, atrai para o órgão dolorido todo a libido e interesse. A hipocondria, que fundamenta a psicose, como a angústia fundamenta a neurose, caracteriza pela sexualização da dor. Tanto o pai primitivo, cruel, de totem tabu, como a sexualização da dor, o alterotismo baseado na hipocondria, caracterizarão o cenário do aparecimento das novas disposições que determinarão, né, novas gradações do eu. Então, essa segunda parte vai falar também, né, do desenvolvimento do eu. Isso são termos do Freud. A primeira disposição é a própria hipocondria, a sexualização da dor. Podemos dizer o desejo da dor e, no caso, o desejo da castração. O cenário do surgimento dessa disposição é o da vivência da castração, realizada pelo pai primitivo naqueles que dele dependiam, né? Então, na horta, primeiramente, o pai castra os filhos. Aqui a dor, em vez de determinar um caminho de eliminação das quantidades, um caminho de fuga, é a marca da submissão, a marca do objeto externo hostil e poderoso, cruel, mas também protetor sobre o sujeito. O sujeito, em vez de fugir da dor, né, o filho sexualiza a dor. Há um desejo pela dor. O desejo da castração, que às vezes é realizado completamente pelo esquizofrênico, nas autocastrações, mas que também aparece no Homem dos Lobos, em seu sonho, no Lobo Sem Cauda, em Schreber, em seus delírios hipocondríacos, cujo conteúdo é que Deus queria transformá-lo em mulher, é um desejo de submeter-se ao pai, é a expressão da sexualização da dor. Essa posição passivo-masoquista, diante do objeto hostil que ataca, será então o primeiro pilar da constituição dos novos laços sociais estabelecidos pelos filhos. A segunda disposição, constituída nos tempos da horta, remete à disposição para a paranoia, a homossexualidade, ou melhor, o amor pelos iguais. Amor que surge, então, entre os irmãos, perseguidos pelo pai e que fogem da horta. Trata-se de um amor que se fundamenta no ódio comum pelo pai, no ódio comum pelo diferente, pelo poderoso. Constitui-se aqui os ideais coletivos, que correspondem à inversão dos valores do pai. Trata-se da valorização da fraqueza, do esforço para ser igual e não se diferenciar, da negação da iniciativa individual e da negação da manifestação do poder. Trata-se propriamente da psicologia das massas, do ressentimento, da disposição que fundamenta o ideal do eu como expressão dos ideais coletivos. Por último, né, nessa teoria da dor e da visão geral, temos a constituição da disposição que possibilita o retorno da agressividade contra si mesmo, como é revelada pela melancolia. Para constituí-la serão necessários alguns movimentos. Primeiro, a identificação com o pai primitivo e com suas pulsões sexuais, perversas e potencializadas, e com sua violência. Isso ocorre na história filogenética, quando os filhos matam o pai e o devoram, identificando-se com ele. Na patologia, na melancolia, ocorre nos momentos de mania. Os ideais da coletividade, agora, no entanto, eles vão se utilizar da própria agressividade do eu, despertada pela identificação com o pai, voltando-a contra o próprio eu, contra a parte do eu que se identificou com o pai.
constitui-se uma instância que agride o eu. Esse eu, né, identificado com o pai, com as pulsões, e o compara com os ideais da coletividade. A disposição passivo-masoquista será então necessária para que o eu aceite a agressividade dessa instância. Os ideais coletivos serão agora apoiados não no ódio ao diferente, mas no ódio contra si mesmo, contra as próprias pulsões. Finaliza-se assim as disposições necessárias para a vida social. Primeira, prazer na submissão. Segunda, amor à igualdade, baseado no ódio ao diferente. E por último, ódio contra si mesmo, contra as próprias pulsões. Essa nova teoria da doença de dor e das relações com o objeto hostil possibilita supor novas gradações do eu. Um eu passivo, masoquista, o ideal do eu e a consciência moral que agride o eu. Antes de fugir do objeto, então comparando com o projeto, né, antes de fugir do objeto que nos ataca, segundo essa nova teoria, o desejamos. Né? A fuga, quando ela ocorre, ela coincide com a criação de valores baseados no ódio ao poder do outro. Valores que correspondem à negação do outro e não à afirmação de si. E por último, né, nós, na verdade, nos identificamos com o objeto hostil. Nos odiamos como o odiamos. Bom, só concluindo, então, podemos identificar, né, o título é o desenvolvimento do eu, e eu acabo limitando aí a metapsicologia a essas gradações, né, do eu. Concluindo, podemos então identificar as diversas gradações do eu. Primeiro, o eu prazer, que se satisfaz na alucinação. Segundo, o eu realidade, que se satisfaz no poder sobre o mundo. Terceiro, essas duas remetem à teoria da vivência de satisfação. Terceiro, o eu passivo masoquista, que sexualiza a dor e a submissão ao outro. Quarto, o ideal do eu, constituído pelos ideais coletivos. E quinto, a consciência moral, que dirige a agressividade do eu contra o próprio eu. 1 e 2, né, remetem às relações do eu com os objetos de desejo, e 3, 4, 5, o eu passivo, ideal do eu, e consciência moral, as relações com objetos. É isso. Não tem mais tempo, né? Tá. Bem, na discussão. Acho que esse masoquismo, essa posição passivo-masoquista, né, vai ser... Acho que sim, E aí nem vai precisar dessa vivência de dor, né, com o conceito de pulsão de morte, acho que elimina a necessidade até de pensar a vivência de dor, né, um pouco o que a sexualidade faz com a vivência de satisfação. Você precisa da vivência, mas o peso fica no instinto, na pulsão. Acho que tem esse movimento, sim. Acho que vai culminar nesse movimento da pulsão de morte. Por que ele não publicou o projeto? Poderíamos perguntar a mesma coisa, né? Talvez por ser completo demais, né? Não, mas eu tenho mais curiosidade, por que não publicou? E se você está pensando um pouco mais fechado do projeto? O projeto são muitas questões que vão permanecer em aberto, contradições, né? E a gente consegue imaginar um pouco mais. E eu estou vendo as conferências, a impressão que ele consegue formular umas coisas que são resolvidas. Mas é difícil, né? A era glacial, ele não tem nenhuma pesquisa geológica, né? Isso serve, eu acho, para ele apresentar a sua... E ele apresenta de outra forma, né? Eu acho que
ele vai apresentar isso, né, essa ideia do masoquismo, a psicologia das massas e análise do eu, que é lá que ele fala psicologia do indivíduo e psicologia das massas, eu acho que é a expressão disso aqui, né, essa separação, essas duas psicologias. Então, todo este, eu acho que assim, a primeira parte ele não precisava publicar, já está publicado nos 3 ensaios e tudo. A segunda parte, psicologia das massas e análise do eu, é um lugar onde aparece claramente essas ideias. Então você tem ali a psicologia dos filhos expressa, talvez ele não ligue com as neuroses, né, que seria interessante. Agora, luta e melancolia, e eu acho que assim, essas ideias estão contidas na introdução ao narcisismo, os 3 capítulos. Primeiro ele fala da hipocondria, da dor, né, esse novo modelo da pulsão sexual, que já não é baseado na função sexual, né, não se satisfaz na fantasia, mas ela é uma sexualização da dor. Está no primeiro dos ensaios da introdução ao narcisismo. O segundo ensaio ele fala do encontro com o objeto ali e a escolha narcisista, que ele mete a escolha homossexual. O terceiro é o ideal do eu, né? São esses 3 momentos que aparecem aqui. Depois, as funções do seu destino. Quais vão ser os destinos das funções? Primeira, né, não é nem colocar assim, mas a transformação na passividade. Depois, a transformação no conteúdo, que é a transformação do ódio em amor. Você está falando na segunda fase. Né? E a volta contra si mesmo, que é o que diz respeito à melancolia. Onde ele vai expressar em luto e melancolia, está com todo, né? Está claríssimo ali. Não o argumento do pai primitivo, mas que ele já falou em toque de tabu, mas essa identificação com o objeto hostil, né? A melancolia é explicada por isso, retorno da felicidade. Então, dá espaço na obra. Eu acho que não precisa, serve para nós compreender, né, esses fundamentos e dar uma certa ordem. Não acho, talvez, fosse muito criticado. Não era que não fosse ser publicado. Esses mesmos argumentos que servem para nós compreendermos, bom, isso então deixa em pé a pergunta, por que ele não publicou. E você acha que ele não publicou porque não tem valor? Não, psicológico? Não. Eu acho que eu tenderia mais bem a identificar uma questão, há uma questão que diz respeito ao fundo emocionista. E acho que ele carrega muito, né, nessas tintas aí, e como talvez também o projeto, porque é um sistema de neurônios, e eu acho que muito do projeto está ali na interpretação dos sonhos, mas tem aquilo. Então ele publica isso sem essa necessidade, né, da era glacial. Por que eu acho que facilita? Porque a gente deixa a era glacial de lado. Bom, o que ele está contando aqui? Né? Isso que é rico. Ele não tinha pudor de assumir aquilo lá, mas né? Já mudou por isso eu quero ele fala, não podemos abrir mão então, por isso eu pergunto. Ele deixa ele publicar, né, que é uma na visão geral, é uma visão darwiniana ou é uma interpretação sua? Isso entra, Se for, né, na verdade, o que você acha que é? Por que seria uma... Esse artigo, pelo menos como a Ilse lá escreve, né, que ela que organiza a publicação do Ferenc, que você vê no caso do Ferenc, remete a um projeto dos dois de escrever sobre psicanálise, né, e o lamarckismo, né? Então tem essa visão evolucionista, né? E dá a impressão por que ele precisa muito mais de Lamarck do que de Darwin, né? Pela valorização da vontade, né? Eu acho que ele fala até isso para o Abraham, né? Assim, que é o inconsciente de alguma forma, que é o psíquico determinando aí as transformações. O que vai acontecer aqui não é só a seleção natural, não é só a adaptação, né? Mas essa história filogenética, eu acho que ela é cheia
cheia de conflitos, e os conflitos vão levando a soluções novas constituições no aparelho psíquico, né? Então isso não cabe muito, acho que no Darwin, né? Tem este conflito psíquico reconhecido, não sei se cabe no Lamarck, mas tem mais espaço, porque tem a vontade, né? Você não tem só o meio de alguma forma ali determinando, né? Você tem o conflito psíquico no Darwin, mas o conflito é entre algo que faz efeito, né, que é adaptado no momento ou que fora no passado. E aqui eu acho que o conflito tem uma outra dimensão que né, por exemplo, né, um conflito que se coloca desde o início. Ele perde a função sexual e eu acho que isso se impõe para o sujeito, né, no desenvolvimento ontogenético, restabelecer essa função sexual que seria o desenvolvimento para a genitalidade. Algo que fora perdido lá na filogênese, né, deve agora ser restabelecido. Conflito entre princípio do prazer, da realidade, função sexual, biológica, princípio da realidade, daí na segunda parte. Então são conflitos todos que não dizem respeito, né, à adaptação, algo que aconteceu no mundo externo e que então, sei lá, como Darwin fala, né, dos sentimentos morais, né? Então, este prazer que você sente com o outro, isso possibilitou a adaptação. Eu acho que não é uma explicação assim, né, direta, do meio para a transformação. Cada fase são resoluções de conflitos psíquicos. E aí eu acho que o Lamarck se encaixa muito mais. Né? Mas também não acho que ele né, você tem uma proximidade, mas é o que eu acho que o Freud faz com todas as outras ciências. Ele usa, serve para apontar isso aqui, apontei que eu queria, né, tá, deixa neurônio, deixa, né, geologia, que aquele nem se preocupa, ou no tal tem favor, antropologia, né, com a evolução parece que, enfim, o Moisés Monoteísmo é um texto mais tardio e ele vai falar ainda no análise determinada e indeterminada. Então não sei se é uma coisa que ele usa só pontualmente e deixa de lado, é uma coisa que ele vai, para falar da filogenética, ele vai falar num processo quase que de adaptação e de como que isso... Quando eu falo deixa de lado, não quero dizer que ele despreza, né? Ele vai usar outro momento, e sempre que ele precisar, eu acho que ele vai usar. Mas o objeto dele não é esse, né? Acho que é isso, é o aparelho psíquico. Se isso serve para eu olhar e compreender, né? Um pouco quando ele fala, bom, uma atividade científica precisa de ideias que venham de outro lugar, né? Quando você está começando. Então você usa essa ideia de outro lugar enquanto ela serve para você entender aquilo. Né? Depois que você entendeu, você não precisa mais dessa ideia. Você está ali no psíquico, né? Nos conflitos psíquicos. Eu acho que né? Não é que ele vai falar, não tem nada a ver os neurônios ou o evolucionismo, não, mas não precisa mais ali para o objeto dele. Bom que você agora retomou, você começou falando disso, né? Quando tem uma influência, eu gostei da influência da Arquimiana, né? E agora, eu estou me interessando muito por isso, e agora ficou mais claro, porque da Arquimiana mesmo uma expressão que aponta mais ou menos esse estado de gato, assim, que o balaio de gato que o Freud faz, essas teorias evolucionistas, né? Então, por exemplo, são todas imprecisas, todas utilitárias, todas mais ou menos, né? Mas me chamou a atenção do que você falou no início, a função adaptativa, né? E aí eu queria saber um pouco sobre a função adaptativa e depois a disposição, a filogênese como disposição. Né? Aí tem um interesse muito preciso de Freud, e não em interpretar as teorias evolucionistas, mas em fazer uso para que o seu bom, né? Ele volta, amanhã vamos falar um pouco disso. O Moisés Monoteísmo ele volta, mas ele volta para justificar o erro. Ninguém vai usar o filogênese naquela época, ele continua usando. Ele usa uso que lhe convém, né? Mas
essa seria outra questão. Essa articulação, né, da psicologia individual, com a de grupo, aí o lastreio lá atrás, com recursos e tal, né? Implica continuidade, vamos dizer assim, né? Mas me chama a atenção a questão da adaptação, por exemplo. Darwin denuncia essa ideia, né? Adaptação não é um conceito darwiniano. Veja, o que eu acho é ali o que eu falei é a teoria da vivência de dor no projeto, não a teoria da vivência de satisfação. E que eu acho que está muito próximo de expressão das emoções de Darwin ali, né? Para que serve o afeto? Né? Ele tem uma função de fuga. Está claro ali a expressão das emoções de Darwin, que é um texto que o Freud usa e reusa várias vezes, né, ali. Então, e acho que ali também, está no projeto, está ali com estudo sobre histeria também, né, essa ideia de que você tem o aparelho psíquico, de certa forma, né, ele serve para, de alguma forma, você ter uma memória aí de ações que foram eficientes. E o afeto também serve para isso, o medo, né, o Darwin, lembra, vocês vendo? O medo que você tem com a cobra, mesmo ali diante do vidro, né? Esse exemplo até o Freud repete, né? Você ali continua fugindo da cobra. Então, esse afeto serve para que o medo? Para que você realize uma fuga eficiente. Né? E eu acho que isso eu acho que está ali na expressão das emoções. Faria até voltar um pouco mais, mas eu não tenho nenhuma dúvida ali que isso está em Darwin. Você acha que não dá? Acho que não está em Freud. Ele tem este modelo para dizer, sobrepor a isso a teoria de satisfação. Que aí não vai dar certo isso. Mas o aparelho psíquico, ele é um aparelho que serve para recordar aí, né, as coisas que foram eficientes. Isso na sua utilidade. Agora, ele apareceu para isso, ou porque ele apareceu, ele serve para isso. E isso é importante saber, porque é toda a diferença da marca. Mas veja, para o Freud tanto faz, ele não vai ficar com essa teoria. Essa teoria serve só para mostrar que esse aparelho que devia funcionar, sei lá qual a origem, né, não funciona, ele alucina. E aí se constitui um psíquico totalmente autônomo, que já está, né, totalmente, ele não está mais, sua função não é mais eliminar de forma eficiente os estímulos. Né? Então, eu acho que é para mostrar um pouco isso, como é que, né, de alguma forma, surge esse psíquico independente, né, dessa função. É isso, ele apenas surge e depois serve para isso. Ele não surge para isso, né? Não tem ele não responde a um estímulo externo na sua aparição. Não é teleológico. Isso, não é teleológico. O aparelho? Sim. O aparelho a biologia. Tudo bem, tanto faz, né? Eu acho que a seleção natural constituiu, não sei se você está falando este aparelho, né? Ou se tem uma finalidade, que seria a teleologia, Lamarck, é isso? Né? Tanto faz aí no caso. O que você tem é que você não vai ter um aparelho. A seleção natural não constitui aparelho. A seleção natural é uma coisa que ele joga fora. 4, 5 anos depois de publicar a primeira edição da espécie, ele escreve para a lei e diz: eu não quero mais isso. Mas eu não acho que não vai. Ele diz: não é, isso é se entregar o Lamarck. Que a seleção natural produz. Eu falei produz, desculpa, mas você, na verdade, foi ali, né, assim, então, mas também na origem das espécies, não é a seleção natural que eu acho que ele deixa de lado, é a ideia do uso, né, ali, a seleção natural que continua, ela que vai possibilitar selecionar aquelas... A seleção natural? Como é que é esse negócio aí? Tem uma carta dele. A seleção natural foi abandonada? Tem uma carta dele ao Adley, 4, 5 anos depois dessa publicação, dizendo que ela é inútil.
Mas os darwinistas atuais, mas todos usam, né, também. Eu acho que é algo que permanece até na seleção natural. Ela não produz, está correto. Ela seleciona, está no nome, né? Seleciona algumas alterações que foram eficientes. É que a seleção natural é do pitbull dele, que foi o Spencer. Tá? Que era o cara que ia para o público. Imagina! Spencer pega, usa isso, mas é isso... Isso é dele, isso é do Spencer. Porque o reforço dessa coisa, da seleção natural como luta, como coisa, como mais forte e tal, isso é Spencer. Em Darwin, a seleção natural vai enxugando. O darwinismo social é Spencer, mas Darwin não vale em seleção natural? Muito pouco. Pouco! Pega a origem das espécies, como é que ele pode falar pouco? É do começo ao fim, você está dizendo que ele nega a origem das espécies. O fato da expressão estar lá, por exemplo, ele fala também na luta de todos contra todos, ele fala, sempre Itália. Nunca escreveu como se fosse dele. A seleção natural é uma expressão que, inclusive, não é nem dele, nem de Spencer, é anterior, e que ela está no vocabulário, mas o sentido dela vai mudando até que ele admite que isso não faz sentido. E o que faz sentido para explicar a evolução sexual? É porque a evolução, ela vai cada vez, e depois da biologia molecular, você abraça todas as formas, ela vai cada vez mais ficando interior. Então, o resultado, ela é indeterminada e é endógena, porque ela vai virando mutação, né? A variação vai virando mutação. Então, o resultado de uma vida não depende de uma seleção, até porque, quando você detalhar a palavra, o vocabulário de seleção natural, você tem que colocar isso na horizontal, tem que colocar isso na vertical, no terreno, na geografia, onde ninguém está selecionando nada. Mas a mutação é básica para a seleção natural. Sem mutação não tem o conceito da mutação. Na verdade, uma seleção, porque a seleção está impregnada de um resultado, um jogo de forças, que se dá no meio. E a teoridade, da maneira como ela evolui, vai tirando no meio e jogando numa variação espontânea. Que isso, é evolução. A evolução é só variação. Não, nunca. Mas qual variação ficará? Não, isso não. A variação ela é constante. Qual variação que fica? Qual é a que fica? Qual é a que fica? A variação é constante. A mais útil. Isso é seleção natural. Isso, ela é ressignificada nesse sentido. Mas é nesse sentido que eu estou usando. A mais útil. A modificação mais útil. Inclusive, porque existe também diferente. Não, mas aí você vai dizer, tudo bem, que eu escrevi na brasileira, né? Você falou uma coisa muito interessante. Ainda que o Freud lide com um dado, ele não é um erudito, né? Imagina, ele está lendo casos, ele está lidando com um dado de digamos. Também porque ele não estava publicado ainda, né? É muito interessante. É como você disse, digamos que isso que é uma ciência mainstream seja certo, eu tenho que dizer que o homem é uma espécie desviante. É isso que você disse. Né? Desviante, uma espécie de as soluções, o modelo de explicação não funciona, desvia. Eu acho que o aparelho psíquico, como vai ser usado pelo homem, né, desvia de um sistema de memória dos animais, nesse sentido, né? Não serve a uma adaptação aí. Ele vai ter a sua própria autonomia, ser determinado pelas representações, né? Como que constitui esse homem aí, né? O teórico, né? Essa ênfase nas ideias, nas representações. Acho que é aí que entra, né? Você tem um aparelho que funciona para guardar memórias eficientes, né? E de repente esse aparelho ele passa a ser, né, um aparelho ali determinado
pelas ideias, pelas representações. Acho que é esse que é o desvio. Né? E que alucina, e que daí você vai ter todo um desenvolvimento para agir de outra forma. Né? Mas é nesse sentido. Você tem um psíquico suposto aí para, né, ter memória de ações eficientes. E é interessante Então, que ele mostra no projeto. quando você fala que ele fracassa, né? Porque ele talvez apareça também fracassa. Também não, ele fracassa, né? É interessante porque isso retira a emergência dele, né, como exemplar da natureza, da perspectiva ortopédica, ortogênica, de Lamarck, por exemplo. Que a natureza não produz só coisas boas, produz só coisas fisiologicamente úteis, dinamistas, etc. Mas produz coisas que são monstruosidades, a princípio, que fracassam, mas que de alguma forma se mantêm vivos. Né? Que é o que também pode estar em idade, né? Assim, algo que estava lá sem função, depois em outro momento passa a ter uma função. Né? Era uma monstruosidade que ganha uma função. Né? Acho que não é tão... Mas assim, eu queria só, ficou claro a posição, né, que eu acho que assim, quando eu até falei no início darwiniano, são as críticas que são feitas, né, essa visão geral das neuroses de transferência né, evolucionista, biologicista, e eu acho que não é, assim, acho que o Freud usa isso só para apontar o que eu tentei apontar aqui, que eu acho interessante. Mas ele não tem nenhuma defesa, eu acho, muito grande, até usa Lamarck, mas também porque é útil em algum momento, mas ou de Darwin, ou de Lamarck, ou da neurologia, acho que isso não é, né, o fundamental ali que ele está olhando. só a população lacaniana. Lacaniana que você chama. Cada vez que eu vou ouvindo mais de vocês, vai ficar mais confuso para mim. É só uma pontuação. Por que, João? Faz sentido o que eu falei na sua leitura de Freud? Pode ser lido positivamente, também pode ser lido negativamente. Mas você volta lá e a coisa não está mais no lugar. Você volta lá e a coisa não está mais do jeito que estava antes. Não vai explicar a sua observação? Ele vai pôr no blog depois. Não, ela está no nosso contexto de discussão desde ontem, né? A gente está. Eu acho que vocês não estão assistindo as palestras da manhã, acho que o ele está mais. Ele pegou mais apresentação. Porque a gente está, essa manhã, por exemplo, a gente está aqui em Convergente, e a discussão é mais intensa. E eu estava discutindo sobre o papel da especulação na hora de manhã, né? Mas a gente, por mais que a gente descarte, a gente não encontra a solução. Está cada vez mais perdido. Então é negativo. Agora eu estou ouvindo é negativo. Essa ideia evolutiva não se aplica assim tão diretamente ao Freud, que tem um monte de nuances que a gente tem que considerar. Resultado. Estou mais perdido. Então é negativo o seu comentário. Deixa o cartão para o João, depois ele Posso fazer uma análise psicanalista. A ideia é produzir papel. Ai, que horror. Era do Lacan que entrou, né? Obrigada. Vamos fazer um breve intervalinho.